Quero convidar aqui o David Júnior. Ele é lá da cidade de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Está aqui em São Paulo, né? A esposa está participando de um evento aqui em São Paulo. Ontem o David esteve conosco aqui na Escola Sabatina, e o David futuramente vai estar lá no colégio estudando teologia, né? Então que Deus possa abençoá-lo, que se sinta em casa, David. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. Motivo de muita alegria, de muito orgulho estar aqui com os irmãos para ministrar a palavra de Deus. É sempre uma rica oportunidade, né? Quando nós subimos nesse altar, nós entendemos que nós não valemos nada, né? Nós entendemos que o nosso valor ele é pífio comparado ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Mas é sempre muito importante estarmos aqui para agradecer a esse Deus, né? Conversando com o Israel, e ele comentou que vocês iniciaram uma série de estudos na minha igreja lá em Itaperuna, né? Também iniciamos uma série de estudos lá, uma série diferente. Deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é David Rodrigues de Oliveira Júnior, né? Ou só David Júnior. Para os familiares antigos, amigos antigos, só o Juninho, né? O pessoal me chama de Juninho lá na minha terra, na minha cidade. Mas a minha esposa veio para cá, né? E nós viemos juntos porque tem uma feira acontecendo na Expo Center Norte, que é Brasil Game Show, e minha esposa ela é streamer também, né? Ela trabalha fazendo lives de entretenimento, de jogos, né? E ela é uma das pouquíssimas que está nesse meio que leva mensagem cristã para as pessoas, né? É um meio bem secularizado, mas ela está lá para fazer a diferença, né? E nas lives que ela faz, ela canta louvores com as pessoas. No final das suas transmissões, ela faz orações com as pessoas, e as pessoas sentem essa transformação, essa diferença desse conteúdo que ela passa para elas. Nós temos até alguns testemunhos de pessoas que nós começamos a estudar a Bíblia com elas. Certa vez a gente começou a fazer um estudo com um casal lá de Portugal, né? A gente começou a estudar a Bíblia com eles, fizemos ali uma série de estudo com eles. Depois conhecemos também uma amiga nossa lá do Sul e começamos a fazer um estudo bíblico com ela também, né? Então a gente tem a oportunidade, através desse trabalho, né, que minha esposa tem, de propagar o Evangelho a um meio que muitas pessoas não conseguem acessar, né? Eu desde criança eu sempre fui envolvido nessa área de jogos, sempre gostei muito de jogar Super Nintendo, todos os videogames antigos, eu era muito ligado a isso, né? E eu tinha uma página, um canal que um amigo meu me ajudava. E, infelizmente, esse amigo meu acabou tendo uma embolia pulmonar. E ele quase faleceu. Só que a sequela que ele teve é que ele perdeu a visão. Então, assim, ele era uma pessoa saudável, totalmente saudável. Ele é um mês mais velho que eu, tem a minha idade, né? E ele teve esse problema, e era ele que era o cara, assim, da nossa página que a gente tinha, do nosso canal. E com base nisso, depois que isso aconteceu, obviamente não tinha condições da gente continuar, porque ele era o editor, ele que fazia todas as edições ali, nas programações que a gente fazia, né? Só que a minha esposa gostava muito dessa área também. Então eu incentivei ela, eu passei a página para ela, ela continuou tocando e a página cresceu de maneira exponencial. Quando ela pegou essa página, tinha aproximadamente 400 seguidores e hoje, graças a Deus, ela tem mais de 100 mil seguidores, né? Ela é bem conhecida, né? Também tem a página dela no Instagram, né? Mas voltamos aqui para a Palavra de Deus, seguindo essa série de estudos, nós vamos falar do amor divino. Esse amor divino representado pela pessoa de Jesus Cristo, é claro. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler somente o verso 24 para ganharmos tempo. Eu aproveito aqui e trago também um abraço do meu pastor Carlos Augusto, lá do distrito de Itaperuna, né, que ele foi para nosso distrito agora tem alguns meses, se não me engano vai fazer 2 meses agora, né? O pastor Robson, que era o nosso pastor antigo, ele foi para um outro distrito, e o pastor Carlos Augusto, ele veio lá do Nordeste para assumir esse distrito lá em Itaperuna, que fica ali na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Quem já abriu a Bíblia pode dizer amém? Você que está em casa também, abra a sua Bíblia e acompanhe juntamente conosco também, porque com certeza a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova a cada dia, não só no meu coração, mas principalmente no seu coração também. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 24, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E no final fala que começaram a se regozijar, ou começaram a se alegrar, dependendo da tradução que você estiver ouvindo. É muito interessante nesse texto, porque antes de nós entrarmos no ápice dessa história, eu queria que você entendesse qual é o contexto dessa história. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: todo texto, fala aí, sem contexto é pretexto para a heresia. Então todo texto apresentado para você, ele deve ter o seu devido contexto, ele deve ser contado para você qual é a história real desse texto. E vamos lá, David, como que começa essa história? Quando a gente vai no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, logo no início,
existe uma coisa muito complicada acontecendo com Jesus. Jesus ele está ali numa roda de pessoas que não era bem vista pela sociedade. Essas pessoas estavam ali juntamente com ele, cobradores de impostos, pessoas que não tinham uma visão muito boa na sociedade. Se fosse nos dias de hoje, era como se Jesus estivesse talvez num boteco ali, com algumas pessoas que estivessem bebendo. Era como se Jesus estivesse num local totalmente errado. E aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, chegam perto de Jesus e falam: como pode você, sendo um judeu, estar se assentando com pessoas erradas, com pessoas que não têm nada para te oferecer? E é deste momento, é neste exato momento, que Jesus conta 3 histórias para as pessoas. 3 histórias para aqueles fariseus, e você vai entender muito bem o que ele queria dizer com isso. Jesus, na sua resposta, a primeira história que ele conta é sobre a ovelha perdida. Você conhece muito bem essa história. Lá no início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele fala: se porventura você tem 100 ovelhas e uma dessas ovelhas foge, você não vai largar essas 99 e vai atrás dessa ovelha perdida? E quando você achar essa ovelha perdida, você vai fazer uma festa, porque você encontrou essa ovelha que estava perdida. Sabe o que é engraçado? Ou eu poderia dizer que é interessante nessa história? É que essas 3 histórias, elas ilustram 3 tipos de pessoas que estão perdidas, só que de modo diferente. Essa primeira história da ovelha mostra uma pessoa que está perdida, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue retornar sozinha. A ovelha, ela está perdida, ela sabe que ela está perdida, só que ela não sabe, ela não consegue retornar sozinha, então ela precisa que o pastor, aquele pastor da ovelha, volte, vá atrás dela, deixe as 99, vai atrás dessa ovelha perdida e traga de volta para casa, para que novamente nesta casa reine a alegria, reine a paz. Este primeiro grupo representa sim as pessoas que não conseguem. Talvez pode representar pessoas da sua própria família, talvez pode representar pessoas que nunca ouviram o Evangelho. É forte, não é? Jesus utiliza essa parábola para começar a responder aqueles fariseus. Mas ele não para por aí, ele continua. E logo na segunda parábola ele fala sobre o quê? Sobre a moeda ou a dracma perdida. E ele conta a mesma história, sempre levando em consideração os 10%. A primeira história foi uma ovelha que se perdeu. Agora essa segunda história fala de uma moeda que se perdeu. Tinham 10 moedas, foi perdida uma. E o que a mulher fez? Ela começou a faxinar a casa, começou a limpar a casa, e essa moeda estava perdida dentro da casa. E ela começou a limpar a casa, vasculhando a casa, e quando ela encontrou a moeda, o que aconteceu? Mais uma vez, houve uma festa, houve uma comemoração, porque aquela moeda foi encontrada, aquela moeda foi achada. E olha só que interessante, essa moeda, ela também representa um segundo grupo. Eu pergunto para você, uma moeda, ela sabe que está perdida? Não, moedas não têm pensamento. A ovelha, no primeiro exemplo, ela sabe que ela está perdida. Agora a moeda não. Este grupo representa pessoas que talvez estejam dentro da igreja, estejam perdidas e não sabem. Talvez representa pessoas que estejam fora da igreja, que estão perdidas, mas que também não sabem. E contando essa história, eu lembro muito do meu pai. O meu pai, ele sempre pediu para que nós acompanhássemos a nossa mãe. E eu vou resumir bem para você aqui. A minha mãe, eu fui criado em igreja pentecostal. Minha mãe sempre levava a gente para a igreja, eu e meu irmão. Nós somos 2 irmãos e eu tenho uma irmã por parte de pai apenas. E a minha mãe sempre levava eu e meu irmão para a igreja, sempre. E ela sofria ali com meu pai. Foram 17 anos de sofrimento no casamento. E ela não deu um fim no casamento antes porque ela não tinha condições de sustentar a mim e o meu irmão. Então ela foi ali segurando, né? Como o ditado diz, empurrando ali com a barriga até quando ela tivesse uma condição financeira, monetária para poder nos sustentar. E quando isso aconteceu, ela deu ultimato para o meu pai, né? E ela falou, olha só, ou você dá um jeito, elimina da sua vida a bebida, o cigarro, etc., porque senão você vai perder sua família. De verdade, você vai perder sua família. E ela não tinha feito isso antes porque ela não tinha condição de, naquele momento, criar eu e meu irmão ali, só com os recursos dela, que sequer existiam. Só que o meu pai, ele tinha um pensamento muito forte em relação à igreja. O meu pai, ele achava que tudo era estranho, ele achava que não precisava de ir para a igreja, não precisava fazer nada. Por mais que ele fazia várias coisas erradas, ele sempre falava comigo e com o meu irmão, olha só, vocês não me acompanham não, acompanhem a mãe de vocês, porque ela está certa. No pensamento dele,
ele achava que ele não estava perdido. Talvez o pensamento dele era como se fosse essa moeda. Não sabe que está perdida, mas está. E quando essa moeda é encontrada, quando uma pessoa, na situação em que meu pai estava, é encontrado, há um motivo para que os anjos se alegrem no céu. Infelizmente, o meu pai, ele teve um derrame, um AVC, né, e ele ficou, hoje ele é como se fosse uma criança de 5, 6 anos de idade. Perdeu metade do peso, vive numa casa de repouso, e meu irmão, a gente vai visitar ele periodicamente, mas ele já não está mais em si. Infelizmente, o pecado, a desistência do Evangelho, a desistência da Palavra de Deus trouxe consequências para ele que talvez só vão mudar na volta de Jesus. Se ele vai conseguir alcançar a salvação, eu não sei, não é o meu papel, é o papel do Espírito Santo de Deus. Meu pai estava em um determinado momento em um bar e do nada ele simplesmente caiu desmaiado. Uma pessoa saiu correndo, levou ele para o hospital, né, e ele ficou ali cerca de 40 minutos sem oxigenação no cérebro. Depois, na madrugada, mais uma vez, ficou mais 10 minutos. E todo mundo achou que ele ia ficar praticamente no estado vegetativo. Não sabemos como ele conseguiu sobreviver, mas ele conseguiu, do jeito que está, mas conseguiu. E eu pergunto para você, até onde a gente vai insistir com o pecado? Até onde a gente vai ter uma vida que se assemelha com a ovelha, que se assemelha com a moeda? Até que ponto a gente vai entender, passar a perceber que talvez nós, ou alguém que está próximo de nós, está perdido e talvez não sabe. O propósito da sua vida talvez seja alcançar essa pessoa. Talvez Deus precise usar o amor que você tem para demonstrar o amor que Ele é, porque Deus não tem amor, Ele é amor. E esse é o ponto crucial quando nós chegamos na terceira história, e essa história principal, que fala do filho pródigo, que você também conhece muito bem. A história conta que o jovem chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. Eu quero o que eu tenho direito. Só que existem alguns detalhes nessa história que talvez você não tenha percebido. Geralmente, em que circunstância da sua vida você recebe uma herança? Alguém pode dizer? Quando a pessoa morre, não é? Em outras palavras, aquele filho estava dizendo para o seu pai: pai, eu preciso que o senhor morra logo para que eu receba a minha herança. Eu quero a minha parte. E eu me lembro de um trecho em que o Rodrigo Silva estava falando até sobre esse sermão, ele conversando com pessoas do Oriente lá, e ele contando essa história, e as pessoas ficavam indignadas, falavam assim: não é possível, essa história não tem lógica. E ele perguntando para eles: como assim não tem lógica? Não tem como uma pessoa virar para o pai e falar uma coisa dessa. Justamente porque a mensagem que estava passando para o pai era que queria que ele morresse. O pai, então, reparte os bens entre os dois filhos, e grave muito bem esse detalhe. Os bens foram repartidos entre os dois filhos, e aquele filho pegou a sua parte e saiu. E obviamente você conhece essa história, ele gastou tudo o que ele tinha. Não sabemos naquela época qual era a prioridade financeira, né, de um jovem, né, talvez possa ter gasto com mulheres, com bebidas, com festas, aqueles amigos que aparecem somente no momento em que você está numa situação legal, numa situação boa. Talvez foi com essas pessoas que ele tenha gasto esse dinheiro. A Bíblia não conta detalhes de como ele gastou, só fala que ele gastou tudo. Ele perdeu tudo, a parte que ele tinha. Ele chegou num ponto tão interessante de cogitar a possibilidade de comer a comida dos porcos. Ele olhou para aquela comida, se é que a gente pode chamar de comida, e ele pensou: poxa, o meu pai, ele tem empregados que vivem numa situação muito melhor do que a minha, e não é possível que eu, filho dele, esteja numa situação dessa. Não, eu não posso continuar dessa maneira. Eu vou correndo atrás do meu pai neste momento, e eu vou chegar lá, eu vou pedir desculpa para ele, eu vou pedir perdão para ele, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus servos. E foi essa decisão que ele teve, essa decisão que ele tomou. E ele chegou, foi caminhando, e a cena mais linda que a gente pode imaginar lendo o texto, é o reencontro desse pai com esse filho que estava perdido. Eu posso imaginar aqui o pai avistando o filho de longe, e ele já falando com todos: meu filho voltou, e o filho dele talvez encontrou o pai dele, avistou de longe também e saiu correndo, e eles deram aquele abraço meio que em câmera lenta, sabe?
E aquele pai abraçando o filho, filho, eu estava te esperando, e é mais ou menos a mensagem que Deus deixa para você nesta noite também, você que está aqui, você que está assistindo essa transmissão também. O pai está te esperando de braços abertos, porque o amor dele não acaba. E como eu falei para você, o amor dele, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Assim como a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor, ele é incondicional. Não importa o que você fez como um filho pródigo, que você foi durante um tempo longo, durante um tempo curto, não importa. Deus está sempre de braços abertos para te receber, assim como aquele pai estava de braços abertos para receber aquele filho pródigo. Aquele filho abraça o pai e ele fala aquela mensagem que ele decorou ali para falar para o seu pai e fala: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho, e talvez você possa ter passado por isso também. Talvez você, em uma oração, se sentindo culpado por algumas atitudes que talvez você nem tenha o controle, você falou isso para Deus: pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, eu não sou mais digno de ser chamado um cristão, eu já não sou mais digno de ser chamado talvez um adventista do sétimo dia, eu não sou mais digno. Mas a mensagem que Deus traz para você, a resposta que Ele traz para você, é a mesma que aquele pai trouxe para aquele filho pródigo. O pai simplesmente ignora toda a declaração que aquele filho fez. Ele ignora, ele simplesmente não escuta. E ele pede para que eles tragam um anel, coloquem no dedo dele, o anel simboliza autoridade. Eles pedem para que tragam uma roupa nova para ele. E eles trocam a roupa dele, colocam uma roupa nova. Trazem calçados para ele também, talvez ele já tinha chegado até descalço. E traz um calçado para ele. E uma festa acontece. Uma comemoração absurda acontece, porque aquele filho, ele estava perdido, ele estava literalmente, na verdade literalmente não, espiritualmente morto e tinha revivido. Talvez você precise dessa ressurreição também, talvez você precise entender que o amor de Deus, ele está sobre a sua vida todos os dias, basta você querer. Talvez você precise entender que Jesus, Ele é o maior exemplo de amor, Ele é o exemplo de amor perfeito, Ele não é aquele que fica te julgando, Ele não é aquele que olha os seus pecados, Ele não é aquele que olha os seus defeitos, Ele é aquele que está de braços abertos, mas a partir do momento que você o abraça, Ele exige que você mude. A partir do momento que você o abraça, a partir do momento que Ele te abraça, não tem como você viver a mesma vida, não tem como você ser o mesmo David depois que você encontra Jesus. Existe o David antes de Jesus e existe o David pós-Jesus. Os seus atos, as suas atitudes, elas demonstram se você aceitou ou não a salvação. E obviamente você sabe muito bem disso, que as obras não salvam ninguém, mas as obras mostram quem está salvo. Você precisa entender primeiro que o amor de Deus, ele sempre está disponível para você. E a partir do momento que você entende esse amor te constrange, esse amor te deixa sem graça. A palavra diz que quando aquele jovem caiu em si, ele percebeu tudo aquilo que ele tinha jogado fora. Ele entendeu que ele tinha uma vida muito melhor, ele tinha abandonado tudo isso, ele tinha jogado isso fora. Então ele retorna para a casa do pai, e o pai o recebe, demonstrando ali o amor. Mas tem um detalhe interessante, nem todo mundo ficou feliz com isso. Existem pessoas que não vão ficar contentes quando o filho retorna para casa. Infelizmente. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo de pecado. Infelizmente, não é todo mundo que vai se alegrar com a sua alegria. Infelizmente, não é todo mundo que vai, como o próprio texto diz, chorar com os que choram. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. O texto diz que o irmão daquele filho pródigo chegou do trabalho e ele perguntou para as pessoas: o que é que está acontecendo aqui? Que festa é essa? E as pessoas contaram para ele: olha, o seu irmão, ele estava perdido e voltou. Então seu pai pegou um bezerro gordo, mandou matar e fez uma festa para ele. Aquele irmão ficou muito irritado com aquilo. Então seu pai viu que ele estava lá fora, chamou ele para entrar, participar da festa, mas ele não queria. Então ele começa a reclamar com seu pai. Fala assim: pai, eu sempre estive aqui do seu lado, eu sempre fiz aqui a sua vontade, e o senhor nunca me deu sequer um cabrito
para que eu pudesse matar, para me alegrar com os meus amigos. Agora este outro teu filho, ele desperdiça tudo aquilo que o Senhor deu para ele, volta para casa e o Senhor ainda aceita ele como uma festa. Mais uma vez eu me lembro do meu pai. Uma vez o meu pai perguntou para a gente, né, muitos anos atrás, eu devia ter uns 15 anos de idade, talvez, né? E ele não entendia essa lógica da salvação. E às vezes eu pegava ele meio que discutindo com a minha mãe, e falei assim, então quer dizer então que eu posso ser um ladrão, um perdido, um drogado, um bêbado, um assassino, posso ser qualquer coisa de ruim, mas se eu chegar e pedir perdão para Deus e me arrepender e mudar de vida, eu vou me salvar? É assim. E isso não cabia na cabeça dele. Ele não entendia isso. E é justamente essa lição que Jesus quer dar para aqueles fariseus. Lembra o início da história? Que eles começaram a criticá-lo. Olha, por que você está se juntando com pessoa que não é da sua laia? É justamente essa lição. Ele queria demonstrar o amor que Deus, revelado no Filho, tinha para aquelas pessoas. Ele queria demonstrar que não importa a quantidade de tempo, né, que você está fazendo bem ou mal, se você se arrepende de coração e realmente tem uma transformação de vida, a porta da salvação está aberta para você. Só que você precisa tomar cuidado, porque amanhã pode ser tarde demais. A decisão é hoje. Nós precisamos aceitar a Jesus todos os dias. Não é aceitar hoje e, como algumas doutrinas dizem, para sempre você vai ter salvo, vai estar salvo. Não. A salvação sim, você pode perdê-la. Você precisa entender, assim como aquele filho entendeu, que o amor do Pai, o amor de Cristo Jesus, ele está sempre disponível para ele. A história não conta se aquele filho mais velho, ele entrou, se ele ficou alegre, se ele ficou feliz. A história não conta nenhum desses detalhes. Fica apenas a lição para nós e para aqueles fariseus, que o amor de Jesus ele se estende a todos nós. Ele se estende a pessoas que a gente nem imagina. Não existe essa história de panelinha, né? De, vamos fazer isso, isso e aquilo, vamos fazer uma resenha junto aqui, mas o fulano não chama não, porque é complicado, não. Jesus era totalmente anti-panelinha, sabe? E eu sempre falo com as pessoas que a igreja, ela é literalmente considerada um hospital para pecadores, não é um museu para santos, sabe? O papel da igreja é ter gente errada aqui dentro, sabia disso? Porque se você está sem nenhuma dificuldade na sua vida, se você não está doente, você precisa ir ao hospital? Geralmente você vai ao hospital quando está tudo bem? Não, você vai quando está doente, né? E se você tem algum pecado, você precisa estar aqui na igreja. Você que está em casa assistindo essa transmissão, você precisa estar aqui na igreja também. Sabe em que sentido a igreja é um hospital? Ela é um hospital que libera uma cura semanal, uma cura diária, uma cura mensal, para uma doença chamada pecado. E essa doença não tem cura, ela só vai ter cura em uma situação, em um momento, em um acontecimento, quando Jesus voltar. Somente quando Jesus voltar, essa cura vai ser liberada para mim, vai ser liberada para você. Mas até lá, nós precisamos entender que o amor de Cristo ele está disponível. O amor de Jesus, ele nos constrange, ele nos intimida. Ele nos mostra que nós não somos melhores que ninguém. Nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos tratar pessoas com nenhuma diferença, porque uma pessoa que cai hoje, ela se levanta. Amanhã pode ser você que está caindo e você precisa de ajuda para levantar também. Existem outros textos também que falam sobre o amor. De acordo com 1 João 4,8, a essência de Deus é amor. De acordo com Miqueias 7,18, Deus tem prazer e misericórdia. De acordo com Romanos 8, 38 a 39, nada pode te separar do amor de Deus. Não existe nada. Eu poderia até abrir um parênteses aqui. Existe só uma coisa que pode te separar do amor de Deus: você mesmo. Apenas se você rejeitar esse amor, apenas se você entender que, não, eu não sou digno desse amor, eu acho que apenas nesse momento, apenas nesse sentido, que você pode se afastar do amor de Deus, quando você o nega, quando você não quer. Mas o fato é que sempre Deus vai estar de braços abertos esperando você, sempre. Para nós já caminharmos para o final,
eu queria que você lesse um texto comigo, um texto muito conhecido. E talvez você não tenha se atentado a cada palavra desse texto. É um texto que provavelmente você sabe de cor. Vou falar só o livro e vocês vão falar o capítulo e o verso. João 3,16, tá vendo? O pessoal tá de parabéns. E o que diz esse texto? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que olha só que interessante, se a gente for analisar esse texto, nos detalhes, nos mínimos detalhes. O texto começa falando, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê a maior simplicidade, não pereça a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a vida eterna, o maior presente. A vida eterna ela está disponível para mim, está disponível para você todos os dias. Só que nós precisamos aceitar. Nós precisamos entender que a vida eterna ela é um presente. E um presente você aceita ou não. Jesus, Deus, ele está disponível 24 horas por dia. O véu já não existe mais. A palavra aconselha que você entre no seu quarto, encoste a porta e tenha um relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz que você precisa sim se relacionar com Ele. Porque eu não consigo ter uma intimidade, eu não consigo ser um amigo de uma pessoa sem ter um bom relacionamento. Eu não consigo amar essa pessoa sem ter um bom relacionamento. E foi dito até na lição ontem que a gente estava estudando que o amor ele é ação. O amor ele é atitude. Ele não é só palavra. São as suas atitudes que comprovam que você ama ou deixam de amar alguém. Porque só com palavra é muito fácil. Eu dizer para o meu irmão, olha fulano, eu te amo. Nossa, eu amo muito você. Para o seu cônjuge é muito fácil. Ah, eu te amo, meu amor. Né? É muito fácil. Difícil mesmo é mostrar isso com as nossas atitudes. Difícil mesmo é entender que esse amor que se estende para nós todos os dias, difícil é demonstrar isso em nossas atitudes. Porque se você aceita esse amor, a sua vida, com certeza, ela precisa ser transformada. Ela precisa ter uma transformação e você sabe muito bem disso. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e entender que não importa o problema que você tem passado. A frase é clichê, é claro, né? Mas é verdade. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual é o grau de dificuldade que você tem vivido na sua vida, mas eu acredito que existe um Deus capaz de te perdoar, capaz de te amar, capaz de te abraçar, mesmo em uma situação que ninguém quis fazer isso para você. A gente vê que nos dias de hoje várias pessoas pensam em tirar a sua própria vida. A depressão, a ansiedade são doenças que vão evoluindo e estão se tornando as principais causas de morte no mundo hoje. E eu quero acreditar que, obviamente, isso é uma doença e precisa ser tratado, mas o início disso pode ser causado por uma falta de sentimento, de amor divino, sabe? Uma falta de entendimento de que Deus ama a pessoa. Então espalhe isso para as pessoas. Diga para as pessoas que Deus é amor. Não diga que Deus tem amor, diga que Deus é amor. E Ele está disponível, assim como aquele pai estava disponível para receber o seu filho, Deus também está disponível a todo instante para te receber de braços abertos. Ele tem aquele abraço apertado, sabe? Aquele na hora que você encosta na pessoa, você já dá vontade até de chorar. Eu me lembro no dia do velório da minha avó, e minha avó praticamente ajudou a criar eu e meu irmão. E eu estava ali no velório dela, eu estava meio anestesiado, sabe? Não estava muito entendendo ali, né? Eu já estava com uma idade mais jovem já, não era criança, né? E eu estava ali tranquilo, eu não tinha assim desabado ainda, né? E a minha esposa estava do meu lado, minha mãe não tinha chegado ainda. E de repente a minha mãe chegou. E eu estava assim parado, olhando para minha mãe, olhando para o caixão da minha avó. E assim, meio que anestesiado, sabe, olhando. E minha mãe chegou, eu olhei para o lado, vi ela e continuei olhando. A minha mãe se aproximou de mim e ela só colocou a mão no meu ombro. E ela me abraçou. E eu comecei a chorar como eu nunca chorei na minha vida. Foi apenas um toque da minha mãe ali, um abraço.
passou aquele filme, tudo que minha avó já tinha feito por mim. Minha avó já estava de idade, já estava na hora dela descansar já. Ela estava sofrendo muito no hospital. Mas passou aquele filme de coisas boas. E o choro ali não foi de tristeza, mas de emoção, sabe? Acreditar que minha avó está dormindo o sono dos justos, mediante tudo que ela viveu. É esse abraço que Jesus quer dar em você hoje. É esse abraço que Deus quer te dar hoje. O abraço de um pai que sempre vai estar esperando o filho pródigo voltar para casa. Nós vamos estar ouvindo uma canção agora, que você possa meditar na letra dessa canção e possa realmente entender que existe um Deus no céu que te ama demais para te ver sofrendo, para te ver perdido lá fora. Ele quer que você volte. Ele está de braços abertos te esperando. Amém?